Olá, meu nome é Jairo Sierra, sou líder do Movimento MES, Movimento Entendendo a Saúde. Nós estamos fazendo aqui a parte 4 do tema que nós estamos abordando, que são os direitos do paciente pela ótica do Conselho do Código de Ética Médica, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, dos demais Conselhos Regionais de Medicina e do Conselho Federal de Medicina. Nós estamos aqui abordando que, como direito do paciente, segundo o artigo 86 do Código de Ética Médica, ele tem que obter o laudo médico quando for encaminhado ou transferido para a continuação do tratamento ou na alta médica. O que isso quer dizer? Existe esse direito do paciente, porque ele não precisa chegar em outro serviço médico para se submeter a um outro médico, tendo que contar toda a história, tendo que fazer ali um relato a respeito dos exames aos quais ele submeteu, quando, de que forma, ou seja, ele tem que ter o histórico dele já de uma forma mais coerente, de uma forma mais resumida, para que o outro médico que vai continuar o atendimento possa ali dar a continuidade de uma forma tranquila, de uma forma segura. Acontece que não se sabe exatamente o porquê, nem todo médico aprecia essa passagem formal do paciente para um outro profissional. Como que se dá essa passagem formal? Através de um laudo médico, onde ele vai ali colocar de uma forma resumida qual que é o histórico médico desse paciente, para que ele possa chegar no outro médico, já com esse histórico feito pelo profissional que ele atendia, dando para que esse outro médico que vai assumir ali o tratamento dele possa dar continuidade. Nem sempre isso é feito, até que o próprio Conselho Federal de Medicina achou por bem criar esse artigo no Código de Ética Médica, considerando infração ética disciplinar a negativa do médico de fazer essa passagem de caso formal. O médico ali ele tem o direito de se recusar desde que ele consiga explicar um motivo plausível para isso. Mas, não havendo motivo plausível, ele precisa. Lógico que não tem uma forma pré-definida desse laudo médico. Ele pode escrever no próprio folha de receituário, ele pode digitar, ele pode datilografar, ele pode fazer de qualquer forma. Há casos em que, numa emergência, esse médico pode fazer isso de forma até verbal. Mas ele não pode deixar de emitir o laudo. O laudo é sempre um documento escrito, formal, que tem todo o histórico médico do paciente de uma forma ali metódica, mas resumida, reduzida. Diferentemente do prontuário médico, que já é um outro documento médico. O paciente ele tem direito a ter acesso ao prontuário médico ou a cópia desse prontuário quando solicitada. O que é o prontuário médico e qual a diferença do prontuário e do laudo? O laudo é um documento escrito do próprio médico fazendo uma análise e um resumo de tudo que ele fez durante o tempo em que ele cuidou desse paciente, durante o tempo em que ele esteve à frente dos cuidados médicos desse paciente. O prontuário é um documento médico feito em forma de processo, ou seja, são folhas numeradas quando no formato físico ou também no formato digital, onde todos os medicamentos, todos os tratamentos, todos os resultados, as evoluções, tanto do médico quanto dos profissionais de enfermagem, do fonoaudiólogos, fisioterapeutas, ou seja, todos os médicos da equipe multidisciplinar que são chamados a dar atendimento a esse paciente, todos eles fazem a evolução desse paciente ali no prontuário. E o paciente, terminando ou não o tratamento, ele tem direito a receber uma cópia desse documento. Já lembrando que a guarda física do documento fica a cargo do médico ou do hospital, caso
esse médico seja atendido, esse paciente seja atendido no ambulatório ou no hospital. Mas nesse caso, o paciente tem acesso à cópia desse documento. Esse documento ele serve de prova para o médico a respeito ali de uma eventual imputação de alguma falta cometida durante o tratamento ministrado para o paciente, e também serve de prova para o paciente caso haja algum problema no atendimento dele. Então serve de prova para ambos os lados. Por isso que é um documento tão importante. O prontuário médico ele tem que ficar sob a guarda desse hospital, desse local de atendimento. É uma pena, na verdade, que hoje em dia não exista um único prontuário médico que acompanhe o paciente, desde o nascimento até a sepultura. O ideal seria isso. O que existe hoje em dia em relação ao prontuário? São vários prontuários do paciente que são feitos em vários serviços médicos ao longo da vida desse paciente e que nunca vão se comunicar. Qual que é o maior problema em relação a isso? Caso um médico novo que não saiba exatamente ainda do histórico clínico do paciente vai pedir exames que não precisariam ser pedidos porque já foram pedidos no passado, não vai poder adequar a sua conduta segundo um histórico fidedigno, um histórico fiel de tudo aquilo que foi feito em relação à saúde do paciente durante os atendimentos anteriores. Muitas vezes o paciente não guarda na memória algum detalhe que é imprescindível de que o médico saiba no momento de uma anamnese para fechar um diagnóstico futuro. Então, esse documento, o prontuário médico, ele é imprescindível porque ele é o histórico da saúde do paciente, é o histórico do atendimento do paciente. Tudo que tem que ser registrado em relação ao atendimento do paciente é nesse documento. O prontuário do paciente nos hospitais ele fica a cargo do SAMI, do Serviço Médico e Estatístico do hospital. Muitas vezes ali aquele calhamaço, aquela grande quantidade de informações a respeito do paciente não serve sequer para que um perfil estatístico dele seja tirado. Muitas vezes simplesmente a guarda do documento puro e simples. Hoje em dia, os prontuários médicos eles estão ali nos hospitais, já no formato digital, na maioria deles, que dá ali uma expectativa de perenidade, de permanência da existência desses registros médicos do paciente por tempo indeterminado. Então, ainda é uma tecnologia relativamente nova, que está se alterando, essa tecnologia está se ampliando, está se solidificando a cada dia. Mas ainda, em alguns rincões do país, aqui no nosso Brasil, isso, ter ali um serviço de prontuário médico digitalizado, ou digital, ou eletrônico, ainda é um sonho distante. Nós estamos aqui trabalhando com uma expectativa futura. Mas, para o tema que nós estamos hoje abordando, é isso. O médico, em hipótese alguma, ou a entidade hospitalar, em hipótese alguma, pode se negar a fornecer um documento imprescindível como prontuário para o paciente, mesmo que seja em cópia. Mas vocês podem me perguntar, mas o hospital é obrigado a fornecer gratuitamente a cópia desse prontuário? Não. Ele pode cobrar somente as cópias. Não pode cobrar taxas ou qualquer outra prestação em dinheiro para que forneça esse documento, que é um documento, como já dito, é do paciente, não é do médico, não é do hospital. O que é do médico ou do hospital é a guarda do suporte físico ou eletrônico onde esses dados estão inseridos. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato para sanar uma dúvida, para comentar, para fazer alguma crítica ou sugestão,
Nosso e-mail está na parte de baixo do vídeo, na barra de baixo, e no nosso site existe ali um botão onde, ao acionar, já entra diretamente para o nosso WhatsApp. Para esse momento, nós agradecemos e até a próxima. Obrigado.